Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Crescer. E hoje eu estou aqui com duas convidadas bastante especiais. São duas professoras, professora Ivanilda, professora Mirielle, e eu vou aqui pegar minha colinha para dizer tudo o que elas são, porque elas são porque elas têm conhecimento vasto que vai enriquecer demais esse podcast de hoje, que é especial. Como educar crianças e jovens antirracistas. Eu estou aqui com a professora Ivanilda, que é economista, professora de História, mestre em Patrimônio, Arte e Museologia e pesquisadora sobre o patrimônio negro na cidade de Parnaíba. Seja muito bem-vinda, Ivanilda. É uma honra receber você aqui no nosso Pode Crescer. E aqui do meu outro lado eu tenho a Mirielle, professora de História, especialista em História do Brasil e pesquisadora das religiões de matriz africana em Parnaíba. Seja muito bem-vinda, Mirielle. E eu tenho certeza que se você ficar assistindo até o final, você vai entender, poder conhecer muito nesse podcast como criar crianças e jovens antirracistas. E agora eu vou direto ao ponto, na prática, como que essa pergunta pode impactar, como realmente, na prática, a gente pode fazer uma criação nesse sentido. Primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo do horário que você está assistindo aí. Eu acredito que, dentro de várias vivências que a gente vem tendo ao longo dos anos, a questão do antirracismo ela passa muito pela questão da diversidade, do entendimento da diversidade. Não tem como a gente falar de que vai educar determinado grupo, seja ele qual for, se você está falando somente para aquele mesmo grupo ou você não está promovendo várias inclusões. Né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando que esse processo ele inicia no momento em que esse jovem ele é confrontado com o diferente. Então, você não trabalha na perspectiva de educar para o igual, mas sim para o diferente. Olá, é um prazer estar aqui. Eu acho um assunto assim fundamental para a gente discutir, né? Ainda mais um mês da consciência negra, né? Recentemente foi tema da prova do Enem, né? A valorização da herança cultural negra aqui. Então é um tema que está muito em evidência e é de fundamental importância que a gente discuta. Como a professora Ivanilda falou, eu acho que não tem como a gente falar em educação antirracista se a gente não educar na diversidade, né? Que nós somos múltiplos. A minha diferença, ela não me torna inferior ou superior a ninguém. Então, a gente parte desse ponto, seja para educar uma criança antirracista, seja qualquer marcador social, de gênero, qualquer outro. A gente precisa partir dessa perspectiva, né? Que vivemos um mundo diverso e essa diversidade ela não vai me incapacitar a nada ou me tornar superior. E isso a gente consegue fortalecer mais ainda quando a gente tira ou inclui, na verdade, as crianças em vários lugares. Né? Então, assim, é relativamente comum, dependendo de onde a pessoa mora, dependendo das relações familiares que ela tenha, que você converse realmente com aqueles que são parecidos com você. Mas quando você vai para o mundo, aí você vai encontrar aquela colega que tem o cabelo um pouco mais ondulado, aquela menina que tem um tom de pele um pouco mais acentuado. E quando esse confronto acontece fora do ambiente familiar, as crianças elas tendem a ser impactadas com esse diferente. Né? E dependendo da intervenção que possa vir a ser feita, quando ela reage a isso, ela reage de forma muito positiva. A criança ela é muito aberta. Né? Ela é muito aberta ao diferente. Ela vai lá, toca o dedo, ela quer saber o jeitinho que o cabelo... Nossa, que cabelo, que legal que você tem. E toca em você. Só que da mesma forma que ela reage positivamente ao diferente, dependendo do que ela escuta dentro de casa, ela pode agir de uma forma agressiva. Então, é muito comum... eu conheço relatos muito fortes com relação a isso, de crianças que ficaram impactadas quando viram uma outra que não tinha o mesmo tom da pele. Né? Então, isso, a criança que está no lugar de ser o objeto naquele momento de experiência dessa criança branca, vamos dizer assim, ela também sente. Né? O racismo, ele dói. Né? Ele dói. E aqui quem está falando não é somente a professora, é uma menina negra também. Tem uma menina negra escondida aqui por dentro, que viveu essas experiências, né? Que de repente foi vista muito estereotipada.
né? Por conta, assim, cresceu muito rápido, tomou corpo muito rápido, e aí vai ganhando formando alguns estereótipos dentro da sociedade que conversam diretamente com isso. Mas a criança, ela precisa ser provocada no bom sentido, ela precisa ter boas intervenções, né? E a gente tem que estar muito atento com relação a isso, como professor, como pai, né? Para que isso o seu filho, ele não seja o provocador na dor de uma outra criança. Pegando esse gancho, já era a minha próxima pergunta, né? A criança, quando ela convive com essa diversidade, ela tem a curiosidade, né? Que é sadia, mas também que pode ser algo, dependendo do que ela está dentro de casa, algo que provocativo de dor em alguém. E aí, essa era a minha próxima pergunta. O pai e a mãe que percebe que, por exemplo, a sua criança, né, sabe que é dentro do contexto que eles estão vivendo familiar, percebe que talvez não tenha trabalhado direito essa questão da diversidade, percebe nessa criança vamos dizer, essa curiosidade não sadia, né? Algo mais estereotipando a outra criança. Como que a gente pode intervir nesse sentido de guiar a criança e também fazer meia-culpa, né? Porque, como você disse, se a criança está tendo essa curiosidade que não é sadia, no sentido de estar provocando sentimentos, né, do racismo, tem algo em mim também que precisa ser trabalhado. Então, nesse gancho qual o comportamento da família que precisa ser melhorado e como intervir na criança para evitar futuros comportamentos, né, que evidenciem o racismo. Bom, os sinais, né? Então, assim, nós temos... A criança, às vezes, ela não consegue verbalizar, né? Então, assim, ela nem sabe o que ela está sentindo. Algumas conseguem, né? A gente está aqui... não estamos dando nenhum tipo de marcadores, porque isso depende de idade. Tem criança que pode viver essa experiência com 5 anos, 6 anos, e cada uma tem seu tempo. Mas você que convive com seu filho, ele vai te dando sinais, né? Então, por exemplo, estava até conversando recentemente, que a gente viveu algumas experiências que, quando minha filha, especialmente, começou a sofrer racismo na escola, e eu falo isso por onde eu chego, eu não fiquei muito atenta, porque eu achei que era alguma coisa do comportamento, ela estava enjoada da escola, estava inventando moda de não querer estudar. E aí ela inventava que não estava enxergando, ela inventava que não queria mais, não gostava da professora, e que a professora colocava de frente para a luz, aquilo impactava na visão dela. Ou seja, ela foi me dando vários sinais. Ela era uma menina que gostava de jogar bola, que gostava do balé, que gostava de aula de arte, e ela foi aos poucos saindo de tudo isso, né? E eu, como mãe, eu não estava lá na escola 24 horas, né? Eu comecei a prestar atenção e falei assim, não, tem alguma coisa errada. Até o dia que ela chegou, numa sexta-feira de carnaval, a gente estava voltando para casa, e ela chegou para mim e a minha mais velha desceu, foi na padaria, eu fiquei com ela no carro. Ela chegou assim para mim e falou assim, mãe, você sabia que meus colegas não gostam de mim? Aí eu falei assim, por quê? Ela deveria ter uns 6, 7 anos. Aí eu falei assim, por causa dessa minha cor. E ela se limpou, sabe? Então, aquele momento, aquilo ali, tudo, sabe? O download foi feito completo naquele momento, sabe? Quando eu percebi minha filha se limpando, porque os amigos estavam rejeitando e nós não fomos informados de absolutamente nada. Esse foi o grande impacto maior que a gente teve. Na mesma hora eu liguei, lá na porta da padaria, eu peguei o telefone, liguei para a escola, que eu queria já falar, só que já era fim de tarde, uma sexta-feira de carnaval, não tinha mais ninguém. E aí a gente entrou em contato logo em seguida, perguntei para a professora confirmou na quinta-feira. A professora confirmou que tinha percebido que os alunos tinham vindo já do ano seguinte com esse comportamento com relação a ela, tanto que ela mudou o livro que estava previsto eles trabalharem na escola, ela mudou, tratando justamente a questão dessa diversidade. E aí eu falei assim, mas por que a gente não falou? Vocês não falaram para a gente? Porque se vocês não estavam em condição de protegê-la, vocês tinham que, no mínimo, ter nos avisado para a gente protegê-la, porque ela não precisava ter passado por tudo isso. Então, é prestar atenção muito nesses sinais. A professora, ela foi muito providencial nesse momento.
ela foi muito providencial. A direção da escola foi muito providencial. Mas eu cobrei a professora do ano seguinte, né? A do ano que as coisas aconteceram, ela foi completamente ausente, ela não nos deixou nem proteger a nossa filha naquele momento. E isso, a gente achava que não tinha causado impacto nenhum nela, né? Que a gente foi lá, resolveu, conversou e tal. E, de repente, eu tenho hoje uma mulher em casa que rejeita muita coisa e que está dando hoje alguns sinais que eu sei que estavam guardados lá, desse impacto, dessas coisas que ela viveu. E foram muitas experiências, né? Então, assim, a gente como mãe, nós temos que estar prestando atenção nos sinais que os nossos filhos vão dando, mas a maior parte desse letramento que às vezes a gente quer que o nosso filho já tenha, nós não temos. Os pais não têm, né? As crianças, elas tendem a repetir de uma maneira muito simples todas as falas, os trejeitos, certos comportamentos. Eles não têm filtro para saber o que é o racismo, dependendo da idade, obviamente. O que é o racismo, como é que... Não, isso ele escuta. Ele escuta e leva. É uma fala sobre um cabelo, é uma fala sobre um tom de pele. Por que aquelas crianças, naquele momento, estavam rejeitando uma outra criança que convivia com elas, que só era diferente em função da cor, que tinha um tom de cor diferenciado. Então, essas questões, elas precisam ser trabalhadas, a meu ver, muito com os pais, de não negar. A gente mora numa cidade de Parnaíba, que nega a presença da população negra que aqui viveu, que enaltece os colonizadores, bota estátua em tudo quanto é lugar de colonizador, de uma pessoa que a gente entende que praticou o que praticou, que no caso esse colonizador, consciente do que ele estava fazendo. Que embora a escravidão, no momento, fosse algo aceito, né, institucionalmente falando, o Estado corroborava com tudo isso, ele tinha a opção de não fazer. E ele fazia, ele era rigoroso, ele era violento, ele era, né, fazia os maiores absurdos. E é engraçado a gente estar olhando aqui para a casa da pessoa, né? Isso, eu fiquei lembrando de estar aqui olhando para a casa da pessoa. Então, a gente vive numa cidade que, eu venho pesquisando isso há algum tempo, que nega muito veementemente a população negra que esteve principalmente dentro desse sítio histórico, que construiu esse sítio histórico, mas que para a história ficou como se nós tivéssemos recebido como herança apenas os europeus que vieram para cá e que essa população simplesmente desapareceu. Então, o trabalho que a gente tem que fazer primeiro é um trabalho de reconhecimento. Essas pessoas estão em todos os lugares, né? Mas a história está aí para nos dizer isso, a história de Parnaíba está aí para nos dizer isso. E a gente tem que entender que elas existiram e elas existem, e que a gente não pode negar essa presença com essa ideia de que somos todos iguais, não existe raça. Existe, e essa história mesmo que eu contei para vocês, que aconteceu com a minha família, não tem mais de 10 anos, né? Então, a gente precisa problematizar isso dentro de casa, né? Os sinais que vão sendo dados por nós mesmos, os pais. À medida que você falava, eu fui lembrando de muitas coisas, de muitas vivências, mas em especial uma, né? Eu não sou mãe, mas uma pessoa do meu círculo, bem próxima, né? Me relatou que na escola passou por uma situação muito difícil também, né? Que uma aluna não queria mais assistir, um professor, não queria mais assistir a aula dele. E ele não entendia por quê. Toda vez que ele se cruzava, a aluna virava a cara. Aí depois ele foi descobrir que era pelo fato dele ser negro, né? E a escola não tomou também nenhuma providência. E eu, conhecendo também a aluna, também muito próxima a mim, eu fui querer entender melhor a história, né? Uma criança, para ter a aversão do professor pelo fato dele ser negro, né? E aí eu acabei descobrindo que coisas que ela ouvia na casa, algumas piadas, e aí ela foi juntando tudo e criou a aversão do professor pelo fato de ser negro, né? Então, como você trouxe muito bem na sua fala, de vigiar o que a gente fala, né? O vocabulário, ele é muito importante, né? Tem hoje algumas palavras, né, que são consideradas palavras rotineiras que a gente falava cotidianamente, consideradas racistas, como criado mudo, né?
Ainda tem muita gente que fala isso. Toda vez que eu escuto alguém falar, eu sempre corrijo, mesmo parecendo ser chato, né? Mas eu acho fundamental. A gente precisa fazer esse processo educativo, né? Então, desnaturalizar coisas que estão naturalizadas, como a própria ideia de que no Brasil não existe racismo, né? Eu acredito que é outro passo fundamental quando se fala numa educação antirracista. É de reconhecer essa multiplicidade e, principalmente, de reconhecer que nós somos um país profundamente racista, né? A gente se choca tanto quando vê em estádios de futebol da Europa um jogador brasileiro sendo chamado de macaco, mas isso acontece em N situações aqui no Brasil. Crianças negras são mortas de bala achadas, que acham corpos, na maioria negros, e a gente não se choca tanto. A gente se choca com pessoas que morrem lá nos Estados Unidos, por exemplo, como o que aconteceu acho que em 2021, né, com George Floyd, aquela situação toda que gerou uma grande repercussão, mas a gente não tem a mesma empatia, o mesmo choque quando acontece isso no Brasil e acontece cotidianamente, porque a gente não se reconhece enquanto um país racista, né? Ah, mas eu tenho até amigos negros, eu não sou racista. E o racismo, né, ele é estrutural. Basta a gente olhar, por exemplo, num país que a grande maioria de pessoas são pretos e pardos, de acordo com o IBGE, quantos parlamentares negros nós temos no Congresso Nacional, quantos presidentes negros? E a grande maioria da população também é mulher, e mulheres negras. Quantas mulheres negras estão nesses cargos de poder, né? Se a gente for virar esse foco, né, em gerência de grandes empresas, quantas pessoas negras estão lá? Então, falta representatividade. Então, o racismo não é só simplesmente eu chamar alguém de macaco no estádio de futebol por ele ser negro, né? O racismo, ele estrutura a sociedade e a gente reproduz tudo isso, ao passo de uma criança não querer assistir uma aula pelo fato do professor ser negro, né? Então, a gente precisa partir dessa perspectiva que nós somos um país profundamente racista, que a escravidão foi a instituição mais poderosa que existiu nesse país e só tem pouco mais de um século que foi abolida. E esse processo que ocorreu, ele ocorre ainda de forma que os negros não são inseridos nessa nova conjuntura, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? O processo de favelização lá do Rio de Janeiro, ele começa ali no pós-abolição, né? Hoje, a grande maioria das pessoas que moram, mais de 70% que moram nas comunidades, nas favelas, são negros, né? Então, a gente precisa também se reconhecer enquanto um país racista. E pelo fato de você ser negro, não significa que você não é racista, você reproduz aquele racismo. Porque você foi criado ouvindo que a cor da sua pele é feia, que o seu cabelo é cabelo bombril, e você não quer se identificar com aquilo ali. É muito recente no Brasil, tem pouco mais de 20 anos, que foi instituída a Lei 10.639, que tornou o ensino da cultura afro obrigatório, porque até então a gente estudava a África a partir da escravidão, que a África existe a partir da chegada dos europeus. Quem é o povo que quer descender de quem só sofre? Ninguém. Então, a partir de então, se começa a estudar, mas ainda 20 anos depois, a gente percebe que ainda precisa percorrer um longo caminho. Ainda tem muitas dificuldades para, de fato, implementar uma educação antirracista, para falar dessa África antes da chegada dos portugueses, né? Valorizar esses elementos da cultura africana no Brasil, né? O samba, a capoeira, que hoje são elementos constituidores da identidade nacional, eram proibidos até o século passado, né? Então, ainda há um longo caminho a ser percorrido, e nos reconhecermos enquanto racistas é um passo fundamental para isso. Só que, como eu disse, né, a gente tem que ser o anti, né? A trabalhar dentro da perspectiva de que em todos os lugares, todo tipo essas estruturas, elas foram montadas para isso. Você colocou muito bem quando você fala, por exemplo, que o que pautou a formação do povo brasileiro, de um modo geral, foi a escravidão. E a escravidão, ela é um regime da violência. Às vezes a gente pensa assim, não, como é que algo que aconteceu há um pouco mais de 130 anos, né, 130 e poucos anos, ainda pauta o que a nossa sociedade vive? Pauta porque nós tivemos quase 400 anos de escravidão. Nós tivemos quase 400 anos que uma população, um grupo populacional inteiro foi considerado inferior, que suas práticas foram demonizadas, né? E que até hoje a gente tem que começar a pensar a questão dos currículos escolares, por exemplo, quando você vai trabalhar com mito, né? Então, por exemplo, chega as turmas de 6º ano, está lá na história da Grécia. O que a gente vai estudar? A mitologia grega. Todo mundo... Gente, é o período
da escola que você está estudando o sexto ano, que as crianças aguardam enlouquecidamente para poder conhecer a mitologia grega. É o período que as pessoas mais gostam. A África, ela aparece lá para o sétimo ano. E ela aparece a partir do que Mirelle coloca, que é quando a população negra chega aqui. Então, parece que toda as vivências dessas pessoas dentro do seu continente, elas se resumem ao fato delas terem sido escravizadas. E detalhe, esse processo, ele é um processo de invisibilidade. Né? Você tem até hoje a maior população negra no Brasil, mas é uma população que ela foi propositalmente invisibilizada. Então, não era permitido você manter o seu próprio nome. Você não sabia de onde vinha, você não tinha acesso de sua origem. A violência foi pautada para disciplinar o teu corpo. E essa mesma sociedade, ela levou a violência ao ponto de que hoje nós precisamos ter uma legislação que diz que você não pode bater em criança. Você não pode bater em idoso, você não pode bater na sua esposa. Então, assim, é claro que essa forma que essa sociedade escolheu durante quase 400 anos para pautar a estrutura econômica, política e social, ela reflete até hoje. Você tem grupos que são simplesmente colocados, quando a Mirelle colocou aí, não, o pessoal lá no Rio de Janeiro começou a ocupar as áreas, as favelas apoia. Aqui também. Né? Aqui em Parnaíba também, nós temos estudos hoje bem estruturados que mostram que essa mesma população que ocupou o Rio de Janeiro no pós-abolição, que é o pessoal do Recôncavo Baiano, especialmente, desceu para cá também. E essa população ela chega aqui justamente no pós-abolição e vai ocupar os bairros São José e Mendonça Clark. Então, essa população vai estar inserida nos principais, vamos dizer assim, nos bairros mais carentes da cidade de Parnaíba, formando a identidade trabalhadora desse povo. Mas que ninguém fala isso. Os bairros São José e Mendonça Clark eram bairros de trabalhadores, de pessoas que passavam o dia todinho carregando saco, tirando coisas dos rios, né, pescando. Assim, era uma comunidades inteiras que foram marginalizadas simplesmente por conta do seu lugar de origem. Então, isso é muito impactante. Então, não dá para a gente pensar numa cidade somente europeizada. A gente tem uma tradição negra muito forte aqui dentro e que precisa ser restaurada. Né? E se a gente pensar, por exemplo, né, a nível de Piauí, a escravidão, né, a própria historiografia, ela suavizou muito a escravidão no Piauí, né, de que aqui a escravidão teria sido mais amena por conta da atividade econômica, ter sido a pecuária extensiva, né, não ter sido a cultura da cana-de-açúcar ou a mineração como em outras regiões do Brasil. Então, isso teve como característica esse dono dessas fazendas ausente, o absenteísmo, né? E isso começa a ser desnaturalizado a partir, principalmente, da descoberta da Carta da Esperança Garcia, na década de 70, que era uma escravizada que vivia numa fazenda no sul do Piauí, onde ela faz uma denúncia, à época, para o governador da capitania São José do Piauí, isso no século XVIII. E ela relata lá o cotidiano de violência que ela e suas companheiras estavam inseridas. Né? Então, essa questão aqui no próprio Estado, ela ainda é um pouco delicada. Né? E pensando em Parnaíba, né, uma cidade que a gente tem registros de que pessoas tinham em torno de 1.000 a 2.000 escravizados, né? Cadê esse povo? Onde foi parar essas pessoas? Após a abolição, deixaram de existir? Então, a gente realmente não pensa Parnaíba a partir dessa perspectiva. Quando a gente fala em Parnaíba, essa memória muito saudosista da França, da Inglaterra, de Portugal. A gente tem um pezinho nesses outros países, nessa Paris, nessa Londres, nessa Parnaíba do já foi, né? E cadê essa população negra? Quem construiu a cidade? Então, isso é muito importante da gente problematizar e até fontes, né? Quem vai pesquisar esse tema aqui em Parnaíba encontra muita dificuldade, né? Porque você não encontra fontes. E cadê essas pessoas? Cadê o registro dessas pessoas? Onde estão? Então conhecer o passado, né, vai deixar com que a gente esteja mais letrado, né, para poder ensinar para essas crianças, né, qual a conduta mediante a diversidade, né, não só de ser o antirracismo, né, mas de conviver com essa diferença. E aí, pegando o gancho, eu estou vendo aqui esse livrinho aqui da Bárbara Carini, que eu estava escutando antes de vir para cá, e ela fez uma colocação que eu achei interessante, falando do tema de criança
crianças, né? Como a criança negra, criança preta, ela também ela é retirada desse papel de ser também uma criança. É como se ela já tivesse criada. Ela deu até o exemplo daquele lá em Recife, que ele foi deixado sozinho, uma criança de 6 anos, no elevador, né? E aí ela colocou isso, e se fosse uma criança branca? Né? Será que ela seria deixada? Porque existe essa crença de que a criança ela se resolve, a criança preta, ela se resolveria só. E aí eu pego esse gancho de quanto escola, né? Estávamos conversando antes do podcast sobre a necessidade de ter na jornada pedagógica dos professores, da equipe, esse letramento racial, né? Que a Ivanilda prontamente já disse que vai fazer parte da nossa jornada pedagógica. É necessário. E qual é o papel hoje da escola quanto promover, né, essa educação antirracista? Bom, a escola como uma instituição, né, pensando como uma instituição, ela tem formadora, especialmente nesse sentido, ela tem, obviamente, que estar atento, até porque ela acolhe essa diversidade, né? Mesmo sendo, independente de que tipo de escola seja, ela está aberta para qualquer diversidade. E preocupar-se com isso, preocupar-se com essa diversidade é entender que a gente vai ter os confrontos, principalmente porque a gente ainda tem muita negação, né? Então, eu acho que um dos primeiros passos já vem sendo feito. Discussão, abrir-se para o diálogo. Então, hoje em dia, a gente entende, por exemplo, que muita gente discorda de cotas raciais. É alguma coisa assim que já está altamente ultrapassado. Assim, não tem nenhum estudo que já tenha chegado ao meu conhecimento que fale que as cotas são ruins, seja para quem for. Né? Então, assim, já está se discutindo coisas além, que é para você fazer, você pensar essa criança, esse jovem, dentro de uma questão que ele não consiga ver mais a cor da pessoa. Ou que ele veja essa cor, mas perceba que ela não define aquele sujeito, aquele indivíduo, aquela pessoa, aquela criança, aquele jovem. Né? É só um fenótipo. Né? É só um fenótipo, mas infelizmente a gente ainda está, como a gente ainda está engatinhando nesse processo de aceitação, do reconhecimento e da aceitação, todos os outros passos eles acabam se tornando um pouco mais complicados, né? Porque não adianta também a gente estar aqui falando da importância e tudo mais e ter alguém em casa falando assim, isso aí é bobagem, isso aí é besteira, isso aí... Se você não consegue ter a empatia de se colocar no papel de um menino negro que se sente quando alguém comenta alguma coisa sobre o estereótipo, o tipo dele, né, o fenótipo dele, ou de uma menina negra que resolve adotar determinado tipo de cabelo e que ela é criticada em função disso, né? Se você não percebe que esse teu comportamento ele pode atingir de uma maneira muito violenta o outro, é porque você precisa de um letramento. Essa empatia, ela precisa ser comentada. E não é porque você é uma pessoa que está querendo se humanizar. Não, é porque isso é da vida. Você vai conviver com pessoas diferentes do seu núcleo, do seu tipo, do seu biotipo, da sua condição social, porque a gente convive de uma maneira social. E hoje os espaços, graças à questão da cota especialmente, eles estão ficando mais diversos. Quando as cotas iniciaram, começou-se a questão, estão tomando as nossas vagas. A Universidade Federal do Piauí foram 40 anos com 4 cursos, onde você tinha o mesmo perfil, o mesmo padrão entrando nessa universidade. Quando você traz as cotas, você amplia esse perfil, você traz o diverso para dentro da universidade. E aí alguém levanta e faz o discurso, estão roubando as minhas vagas. Se você não entende que aquilo ali não é seu, né, que aquilo ali deve estar disposto para quem conseguir entrar, né, dentro de um processo mais amplo e mais justo, é porque você realmente não está entendendo nada. Né? Então, essa é uma grande questão que a gente tem que fazer, olhar para si, sabe? É olhar para si, assim, será que o meu comportamento ele é para o diverso? Né? Então, assim, se eu não tenho a não ser que você queira viver numa bolha, né? Mas infelizmente o que nós temos como sociedade é justamente isso. Você vive aqui numa bolha,
Você faz o seu ensino fundamental e o seu ensino médio na sua bolha. Aí, quando tu vai para a universidade, tu encontra com diverso e tu acha que tu está sendo agredido porque tu está vendo alguém que não é igual a você. E aí a gente tem que aprender com relação a isso. Aí vem os conflitos, aí o pessoal vai para a rua, o pessoal briga, porque hoje está todo mundo muito politizado, né? Você não consegue mais passar em branco quando alguém chega para você e te olha torto, né? Você já vai lá perguntando qual é, o que você tá olhando aqui, o que você quer dizer com isso. Então, assim, a gente tem que estar atento com relação a isso. E quanto mais você tentar corrigir isso, gente, melhor. Aí se fala muito, né, que está todo mundo muito chato, né, que é muita chatice. É porque a violência, ela foi institucionalizada no nosso país, né? A gente surgiu a partir disso, né? Nós somos um país extremamente violento, né? Então, hoje em dia, esse processo é fundamental, principalmente na escola. Eu acredito também. Esse mês de novembro se fala muito sobre isso, né? Faz exposição, fala a respeito da importância do negro na Constituição Social, Cultural do Brasil. Mas eu acredito que uma das coisas que é fundamentais nessa discussão é a não reprodução de estereótipos, né? Principalmente da mulher negra. Eu vejo muito nesse período desfiles exaltando a beleza negra. As escolas adoram. Eu acho que isso é uma forma de você reproduzir essa erotização em torno do corpo da mulher negra, né? Então, a própria forma de abordar esse tema, principalmente no mês de novembro, isso precisa ser revisto. O que eu quero falar sobre isso? Que África eu quero apresentar? Eu vou fazer aqui uma exposição de comidas típicas, da música, da dança. E pronto, eu não vou falar a respeito de séculos e séculos de violência que essa população foi submetida e até hoje é submetida aqui no Brasil, e eu vou continuar reproduzindo esses estereótipos que tem em torno do povo negro, principalmente da mulher negra. Então, esse tema não é para ser tratado só no mês de novembro, é durante o ano inteiro. Então, em diferentes disciplinas, principalmente nessas áreas de humanas, de linguagem, que a gente trabalha mais essa temática, né? Mas a gente tem que trabalhar não trazendo esses vícios, mas a gente precisa problematizar isso, né? Isso é algo que me incomoda bastante enquanto professora, enquanto mulher negra. Todo ano eu vejo lá um desfile das mulheres negras exibindo seus corpos. Isso é nada mais do que você reproduzir essa violência, principalmente em relação à mulher negra, que foi muito violentada no período colonial no Brasil e ainda hoje, né, é muito violentada. Seja física, psicologicamente, simbolicamente, né? Então, a gente precisa rever, enquanto escola, enquanto educadores, a forma como a gente aborda isso. E uma outra coisa também, pegando o gancho, os povos indígenas. Eu vejo muito, principalmente na educação infantil, no mês de abril, né? Fantasia as crianças, pinta as crianças, aí, bota lá as crianças para fazer isso, bota os cocá, como se os povos indígenas ainda vivessem isolados na mata. Então, quando você vê hoje um descendente indígena usando um telefone dirigindo, não é índio. Então, por quê? A escola reproduz isso. Então, é preciso tomar muito cuidado em relação a essas coisas. Como você vai abordar? A Ivanilda trouxe uma coisa em relação à mitologia africana, né? Eu tenho muita dificuldade para trabalhar isso em sala de aula. Muita dificuldade. Porque a mitologia africana ela fala muito sobre os orixás, principalmente. E a gente vive num país muito intolerante. No que diz respeito às religiões de matriz africana. Então, trabalhar isso é um grande desafio. Eu já enfrentei muitos desafios, porque isso não, é coisa demoníaca, por conta dessa concepção que foi construída no Brasil, de que as religiões de matriz africana são aliadas ao que se convencionou chamar de magia negra, né? Mas, como a Ivanilda muito bem trouxe aqui, há uma expectativa gigantesca para se trabalhar mitologia grega. Né? E você fala ali de vários deuses, né? E a mitologia africana? Qual a problemática para se trabalhar? Pois para trabalhar. A gente tinha um intelectual aqui do Maranhão, Raimundo Nina Rodrigues, que dizia lá no século XIX, que foi o primeiro pesquisador das religiões de matriz africana, que os negros louvavam muitos deuses porque eles não tinham inteligência suficiente para fazer abstrações mais profundas. Isso só o branco fazia. Então, toda vez que eu tento trabalhar essas questões, me vem muito essa frase dele ecoando na minha cabeça, né? Qual a diferença que tem? Você tem ali vários deuses, os meninos sabem de cor, todos os deuses ali, grego, a representatividade, mas quando vai falar de mitologia africana, é um desafio muito grande. É por isso que a Bárbara tem um outro livro, que fala sobre bons exemplos, né? Assim, o que a população negra criou, deixou para a humanidade, né?
E às vezes não estuda sobre isso. E isso é um ótimo tema para abordar na escola também, né? Ao invés de, claro, por exemplo, samba, capoeira é a identidade brasileira, mas a gente também tem uma herança de intelectualidade negra que não é trabalhado como deveria ser trabalhado dentro da escola. Né? E eu acho esse material dela excelente porque ela vai dando luz a cientistas, professores, pesquisadores, gente que vai além da questão dos estereótipos. Né? Então, todo preto tem que ser sambista, todo preto tem... Não, ele também pode estar na academia, ele também pode estar fazendo... Né? Ele construiu muita coisa por aí que a gente não sabe. A gente não estudou, porque quando chega lá na hora do bendito do livro didático, ele só fala do cara que foi escravizado. Então, isso é algo que a gente tem que estar mudando nos currículos escolares também. Perfeito. E isso seria a minha próxima pergunta, né? Sobre livros, filmes, séries que ajudem nessa educação. Né? Falando de livros, por exemplo, que eu, por exemplo, um dos últimos livros que eu li foi de um autor negro e, para mim, na minha opinião, é um clássico contemporâneo, que é o Torturado. Então, é um homem negro que está na literatura e, para mim, um dos mais... nesse sentido de ficção, né? Ficção, mas de romance. Né? E me tocou profundamente a forma como ele escreve de uma maneira muito poética. E aí, a minha pergunta agora é essa. A gente já falou um pouco da Bárbara, né? Quais são as indicações que vocês dariam para ajudar nessa formação antirracista? Tem um livro que eu sempre digo que não tem uma turma de primeiro ano do ensino médio que passe por mim que não leia esse livro, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Inclusive, foi fundamental para fazer a redação agora do Enem, né? E é um livro perfeito. E eu sempre digo, eu sempre trabalho ele na sala de aula e sempre digo, gente, apresentem para os pais de vocês, porque ele é um livro que é para todos os públicos. A gente consegue compreender muito do que a gente está discutindo aqui, a partir ali o trabalho que a Djamila Ribeiro faz. Né? É um manual de como você não ser racista. Né? E esse livro ele me toca num lugar muito profundo, porque eu li ele assim, foi lançado, acho que foi em 2018, 2019, não lembro bem. E numa passagem desse livro, ela fala a respeito da solidão da mulher negra, né? E eu não tinha terminado eu lembro que eu levei ele para a sala de aula, a gente fez uma discussão, um café literário, e eu não tinha finalizado, né? E aí eu abordei esse capítulo na sala e aí eu comecei a dar uma olhada. E aquilo ali na hora me parou, e eu fiquei sem reação. Assim, os meninos ficaram sem entender o que estava acontecendo, porque eu fiquei assim, quase chorando mesmo. Fiquei muito emocionada, porque eu lembrei de uma situação que eu vivi na adolescência, de ser preterida de uma relação pelo fato de ser negra. E ele disse que a mãe dele não gostava que ele se relacionasse com meninas negras, né? E aquilo ali, na época, me chocou tanto, eu não tinha dimensão do que era. Eu tinha 14, 15 anos, adolescente, não tinha dimensão de tudo isso. E eu acho que foi naquele momento que eu olhei para mim e disse, eu sou uma mulher negra. Porque eles, olha, a gente não vai ter como continuar porque minha mãe não gosta que eu me relacione com mulheres negras. E tu é do Maranhão, né? E ainda tem isso. Então, aquilo ali me chocou naquele momento e foi um trauma tão grande que eu resolvi esquecer. Para me lidar com aquilo ali, eu resolvi esquecer. E essa memória foi desbloqueada eu lendo essa passagem desse livro, A Solidão da Mulher Negra. E na hora, eu acho que eu fiquei tremendo, porque os meninos, professora, você está bem? Eu disse, eu não conseguia nem falar, porque realmente me tocou e eu lembrei dessa vivência, né? E é um outro tema também muito interessante, né? Essa discussão que ela faz, a solidão da mulher negra, né? Então, o livro da Djamila Ribeiro eu acho fundamental assim, para todos os públicos. Tem o perigo da história única, da Chimamanda. Da Chimamanda, os perigos de uma história única. Inclusive, tem a palestra dela que foi transformada em vídeo, né? Está no YouTube, maravilhoso, que ela problematiza esses estereótipos que a gente tem em relação à África, né? Também perfeito. É uma autora que eu sempre indico, a Bell Hooks. Eu acho ela maravilhosa, inclusive, ela tem um livro, né, de educação infantil, né, que eu até falei antes da gente começar aqui sobre esse livro.
assim, toda a obra da Bell Hooks eu acho maravilhosa. Tem um dos livros preferidos da Bell Hooks, não é nem sobre essa questão racial, né? Mas ela fala sobre o amor. Eu acho assim, uma leitura incrível. A Lélia Gonzalez, uma outra autora assim, genial. Fundamental também, que ela traz essa perspectiva do racismo e do sexismo também. Então, fundamental. Para se trabalhar na educação infantil, Amoras, do Emicida. Muito bom. O Pequeno Príncipe Negro também, outro livro maravilhoso. Então, a gente consumir essa literatura é fundamental. E uma autora, né, que eu gosto muito, inclusive estou terminando uma obra dela agora, a Conceição Evaristo, né? Olhos d'Água. Literatura perfeita. Olhos d'Água é um dos livros que mais me toca, da Conceição Evaristo, né? Então, Becos de Memória, eu estou finalizando agora também, um outro livro maravilhoso. E a gente tem muitas opções. Torturada assim, está no meu top 3 dos preferidos. É incrível, incrível. Então, a gente precisa conhecer essas referências, consumir. O exemplo arrasta e representatividade é muito importante. Então, historicamente, a gente sempre teve heróis brancos, né? A gente sempre consumiu muita literatura branca, brinquedos também, a Barbie, né? Então, a gente precisa diversificar esses brinquedos, né? Então, não somente pelo consumo, né? Exatamente, mas para se sentir representado. Eu achei incrível, em 2018, acho que foi 2018, o Pantera Negra, como a reflexão que aquele filme traz, quantas crianças e adolescentes que viram aquilo ali, que assistiram aquele filme e não tinham referências de heróis negros, começaram a ter essa referência. Então, é fundamental a gente diversificar também essas referências, e a literatura, ela é, sem precedentes, uma das melhores formas disso, né? O cinema. Bom, eu particularmente tenho um livro que eu li já tem um tempo. Eu confesso que ultimamente eu estou sem condição de ler, estou lendo muito pouco, menos do que eu devia. Tem uma pesquisadora que eu acompanho ela já tem um tempo, assim, que eu gosto demais da escrita dela, que é a Mary Del Priore, né? E por que eu estou chamando Mary Del Priore para essa roda? Porque a Mary, ela escreve muito sobre o período da monarquia no Brasil. E um dia desse eu estava assistindo um vídeo e a mulher estava lá pedindo para a gente agradecer a Princesa Isabel, porque a Princesa Isabel libertou os escravos. E que a gente era mal agradecido de não reconhecer o quanto a Princesa Isabel tinha sido maravilhosa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a gente sempre levanta uns debates também com relação a por que enaltecer tanto a questão do Dia da Consciência Negra, né? O zumbi, a presença do zumbi, a questão da consciência, e não fazer esse mesmo venha para a Princesa Isabel, lá no 13 de maio, né? E aí eu achei muito importante que a Mary Del Priore escreveu um livro chamado O Príncipe Maldito, porque é muito comum a gente colocar para a história que ela foi a grande redentora, ela é reconhecida, né, dentro da literatura tradicional como a redentora. Só que a Mary Del Priore diz que a Isabel não conhecia nem o nome dos negros que a serviam dia a dia. Ela não entendia, ela não conhecia nada do que estava à sua volta. A Isabel, Princesa Isabel, desculpa até a intimidade, é porque assim, tem coisa que me impacta muito assim. A Princesa Isabel, ela projetou que a sucessão do imperador seria o filho dela. Então, assim, a pessoa não tinha envolvimento político, ela não tinha... A grande preocupação da Princesa Isabel, segundo Mary Del Priore, era casar, era ter filhos. E ela passou muito tempo da vida dela preocupada porque não engravidava. Uma mulher dessa vai estar preocupada com os problemas da escravidão no Brasil? Não vai. Então, quando ela já tem resolvido parte dos problemas dela com relação ao matrimônio, ela assina uma lei e joga para a própria sorte uma grande parte da população brasileira. E aí tem esse livro que eu queria recomendar aqui, que chama O Príncipe Maldito, da Mary Del Priore, que ele conta a história do Pedro Augusto, que é o filho da Princesa Isabel, que supostamente seria o sucessor, porque a Isabel, ela não queria nem ser imperatriz. Porque na linhagem da sucessão seria o Pedro II, né, que ele era o imperador, passaria para a Princesa Isabel e depois seria para o Pedro. E ela já tinha manifestado, segundo a autora, que ela não iria
assumir. Ela já tinha dado para ele porque ela tinha outras questões para resolver. E esse menino, ela conta no livro como foi que esse rapaz foi educado, como é que ele foi trabalhado, o que ele pensava sobre a questão do Brasil e o fim, infelizmente, trágico que ele teve quando ele não aceita o fato de ter ocorrido a proclamação da República e ele não ia ser o sucessor, que não haveria trono para ele. Então, assim, é uma obra que eu sou apaixonada, porque essa obra, ela desconstrói essa ideia da princesa redentora. Né? Então, assim, basta você fazer uma leitura um pouco mais acirrada, mais atenta, que você percebe que ela realmente não tinha muito essa preocupação. Além dos livros, obviamente, da Bárbara, que eu gosto muito, esse que fala sobre as boas práticas da população negra, os bons exemplos, né? O que esse povo todo construiu, como ser um educador antirracista, que ele vale também para os pais, que é importante, que é uma leitura, né? É um livro que não é tão caro, né? Dá para você ler aí numa tarde rapidinho. E filmes, eu adoro filmes, assim, mas agora na minha cabeça está vindo, ontem que eu estava falando em sala de aula, eu estava até indicando para os meninos que era o 12 anos de escravidão. Não é um filme brasileiro, mas ele reproduz de uma maneira muito, muito impactante como essa população negra foi violentada de todas as formas. E a gente tem relatos, assim, eu conheço relatos aqui mesmo em Parnaíba. Eu estava acompanhando a história da o último assassinato em praça pública que nós tivemos aqui em Parnaíba, ali no Pelourinho. E é incrível como as histórias são muito coincidentes, né? Então, eu assisti esse filme uma vez, mas ele tá na minha memória e eu acho que para a gente entender como a escravidão ela foi impactante. Eu também já vi esse filme, realmente bem, bem forte. Anotaram as dicas? Eu acho que todo mundo vai sair daqui sabendo ou com vontade de saber um pouco mais, né? A Ivanilda até trouxe aqui esse, do como ser um educador antirracista, para mostrar, e para os pais e professores. Já estou com várias ideias para a gente poder introduzir na Escola Crescer para esse ano ainda e para o ano que vem. E para a gente encerrar, depois de tanta conversa boa aqui, aprendi muito hoje com vocês. Eu queria perguntar para vocês se faltou alguma coisa para a gente dizer, qual o recado que vocês querem dar, né? Estamos no mês de novembro, mas esse podcast você vai poder assistir qualquer mês do ano, né? E eu recomendo que você revisite ele toda vez que você tiver alguma dúvida, né? Em relação a como agir em situações de que você precise realmente entender e respeitar a diversidade do país que a gente vive. Então, eu quero perguntar aqui para vocês qual é a mensagem que vocês querem encerrar esse Pode Crescer aqui, nesse tema tão especial de hoje. Eu acho que não tem como a gente falar disso, né? Sem falar mesmo do racismo no geral, né? Eu acho que a grande mensagem, não só assim, aproveitando o ensejo do mês de tudo, é da gente entender que o racismo ele é ainda um dos principais problemas do Brasil, ainda uma das maiores mazelas do nosso país. Eu vi muita coisa na internet, a semana passada, questionando muito sobre o tema da redação do Enem, né? Por que discutir isso? Isso não é um problema, a gente tem tanto assunto, mas é urgente, necessário para ser discutido, há tantos problemas que o Brasil tem. A gente não pode se tornar um país desenvolvido, uma democracia fortalecida, sem discutir o racismo, né? Porque o racismo mata e tem matado muita gente ao longo desses séculos. Né? Quantas e quantas pessoas que foram mortas poderiam ter se tornado grandes economistas, políticos, diversas áreas, educadores, cientistas, mas não puderam porque tiveram sua vida cerceada por conta da sua cor de pele. Então, eu acho que discutir o racismo ele é um dos maiores problemas urgentes do nosso país, porque ainda é um das nossas maiores mazelas. Então, a gente não pode querer discutir qualquer outra temática, pegando essas críticas à redação, sem a gente passar, a gente não superou ainda esse problema histórico do nosso país. Então, a gente precisa refletir sobre isso, e é uma questão pedagógica, né? A escola é fundamental nessa discussão, nessa reflexão. Então, nós precisamos
criar políticas, né, como a lei de cotas, né, que ainda hoje eu estou criticada, mas que é necessária para que essas pessoas elas possam estar nesses lugares. Se hoje nós temos pessoas escrevendo, pessoas negras, mulheres negras, homens negros, escrevendo a partir da sua perspectiva, né, isso é graças a esse acesso. Então, essa população que foi negada historicamente o acesso a tantos lugares, ela começa a ter acesso a alguns lugares agora, e é importante, né? Principalmente no que tange a representatividade. Então, discutir sobre isso é fundamental. Pronto. Retomando só o ponto passado, tem um documentário também muito bom que uma mulher fez, uma professora negra fez, aqui do Sítio Histórico de Parnaíba, que foi eu mesmo, né? Ele está no YouTube, vocês podem baixar, procurar por lá esse documentário. Essa é a melhor dica. Então. É a dica de ouro aí. Ele é um documentário que foi feito aqui no Sítio Histórico de Parnaíba, né, que discute essa presença da população negra aqui dentro. Porque esse foi o grande desafio que nós tivemos nas pesquisas, foi primeiro colocar essa população na cidade, né, onde é que estão essas pessoas. E aí a gente fez um documentário abordando justamente isso, né? Então tem esse documentário que está no YouTube, chama Caminhadas pelo Patrimônio Negro na cidade de Parnaíba, que a gente fez. E parceria com o SESC, né? E o que eu tenho para colocar, gente, que é o seguinte, assim, para a gente finalizar. Dizer que não tem racismo, você pode dizer o que você quiser, mas nada disso vai eximir qualquer pessoa, né, de ter que responder por algum ato, né? Porque a gente está falando aqui de sensibilização, a gente está tentando, né, com toda boa vontade, explicar para as pessoas que não pode agredir o coleguinha, né, por causa da cor e tudo mais. Só que existem legislações muito sérias e que cada dia as pessoas acionam mais essas legislações em busca dessas reparações, né? Racismo é um crime inafiançável, a gente está falando de crime. Então, assim, você pode até achar que você vive no país das maravilhas, que aqui o Brasil, a população negra não acha, nós temos uma legislação séria com relação a isso, e que tem muita gente consciente disso, que não tolera nenhum tipo não tolera mais ser vítima e se tornar vítima eterna sem nenhum tipo de reparo. Então, o que eu sempre coloco, quando eu vejo até mesmo alguns alunos fazendo algo assim, você está sabendo, você está cometendo um crime. Então, assim, desde pequeno, ele vai entendendo que determinados comportamentos têm que ter consequência. Porque dizer que você não é racista, ou dizer que você tem um parente que é negro, ou que não te exime. Isso não te exime. Então, é conhecer realmente a lei, é conhecer que independente de qualquer coisa, você pode responder, sim. Né, se acontecer alguma coisa, que não vai acontecer, eu espero. Isso é importante, e só, eu já tinha fechado, só um adendo. Mudou até a legislação agora recentemente, né? Porque parou, muita gente acabava não sofrendo mesmo uma punição mais séria, porque era penalizado como injúria racial. Mudou agora a legislação e agora que parou o crime de racismo, que é inafiançável, viu? Então, cuidado. E assim, fundamental também é entender que o racismo é um problema de todo mundo, não é só dos negros, mas é de nós enquanto sociedade. E os brancos, eles também fundamental estarem nessa discussão e reconhecer seu privilégio, né? Reconhecer o privilégio da branquitude. Então, é um problema de nós enquanto sociedade, não só da população negra. Hoje eu estava vendo um podcast da Dinamila, ela falava a gente já avançou muito, mas falta muito ainda, né? Então, assim, já se conquistou muito. Se você olha, por exemplo, o que nossas avós, o que nossas bisavós passaram, foi algo muito maior do que a gente está discutindo hoje. Hoje a gente está dentro, obviamente, de uma outra situação. Avançamos muito, mas falta muito ainda para ser discutido dentro da nossa sociedade. É isso, gente. E, mais uma vez, eu quero agradecer. Eu acho que do que a gente absorveu aqui nesse podcast, o que me deixou mais assim claro é que, primeiro, a gente precisa mudar o nosso comportamento para que a gente consiga educar os nossos jovens e as nossas crianças de uma maneira antirracista. Então, realmente, gente, tomar consciência e rever também as nossas próprias atitudes, e estar nessa causa, porque, como a Mirielle falou, é um problema do país, né? Não é só do negro. E, mais uma vez, agradeço.
Espero que vocês tenham aí curtido aí de casa. Comenta muito, compartilha, tá? Enriquece aí a nossa discussão embaixo nos comentários. Faz também as suas sugestões, indicações de livro, de séries, que a gente vai ler tudinho, tá certo? E eu espero vocês no Pode Crescer de dezembro. Um grande abraço. Tchau!